Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já quis mandar aquele palavrão, aquele xingamento onde você poderia externalizar toda a sua raiva, todo o seu ódio, todo o seu descontentamento para alguém, para alguma coisa, para uma situação. E às vezes você fica um tanto limitado ao imaginar que os seus personagens também gostariam de verbalizar toda essa raiva, seja eles em campanhas de RPG, seja eles dentro da sua história, no seu mundo fantástico, e seria apenas uma forma de dizer que ele estava com muita raiva e fuzerizou palavras de baixo calão, ou você acha que vale a pena então verbalizar e escrever esses xingamentos? Quer então entender como você pode colocar essas palavras sublimes dentro das suas histórias? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos mais um episódio para vocês e hoje nós iremos fazer xingamentos, vamos falar palavrão, nós vamos ofender, nós vamos dar direito a palavras de baixo calão e assim dar oportunidade dos seus personagens também poder ofender de diversas formas diferentes. Mas Rafa, agora a grande pergunta que eu trago para você: pode colocar palavrão nas histórias, na literatura? Com certeza, como qualquer outra forma de comunicação. Palavrões também são formas diferenciadas, xingamentos são formas diferenciadas também de poder passar a informação que você gostaria que a pessoa tenha, ou que a pessoa faça, ou que a pessoa sinta, ou que a pessoa seja, ou qualquer outro fator que seria algo interessante. Mas claro que xingamentos, eles não são simplesmente você pegar a pessoa e mandá-la tomar no cu. Porque, obviamente, quando a gente fala sobre xingamentos, tem diversos fatores sociais e culturais que estão diretamente ligados a esses palavrões. Porque quando a gente fala sobre palavrão no decorrer do tempo, ele vai se modificando. Palavrões no decorrer do espaço, ele vai se modificando. Então, no caso, falar um palavrão aqui no estado de São Paulo em 2025 é bem diferente de falar um palavrão aqui no estado de São Paulo em 1810. Da mesma forma que pegar o mesmo período de 1810 ou 2025, colocar no Sul, Paraná, Ceará, Nordeste, até mesmo em outros países, existem diversos fatores culturais que fazem com que possa entender ou não entender. Tanto que a gente pega um exemplo bem clássico aqui, se você chama alguém, por exemplo, na Argentina de boludo, é uma ofensa, mas no caso pra gente, dependendo da situação, pode até ser considerado um elogio, se por acaso a pessoa tiver uma baixa autoestima e ele achar que vale a pena ressaltar um pouco lá as características do amigão. Então é interessante porque quando a gente fala sobre xingamentos, palavrões, tem diversas formas e diversos entendimentos diferentes e hoje nós iremos trazer algumas dicas para você sim ter e poder colocar palavrões, xingamentos dentro da sua história, obviamente contextualizando da melhor forma e também colocando elementos que não apenas trazem profundidade para toda a sua questão cultural, regional, temporal, mas também poder verbalizar aquele ódio, aquela soltada nervosa que vale a pena colocar. Vamos começar primeiro com a ideia dos palavrões que eu gosto de chamar de palavrões situacionais. O que seria um palavrão situacional? De uma forma geral, se você está imaginando uma conlang, você pode simplesmente verbalizar o xingamento como uma palavra específica e simplesmente você colocar dizendo que aquele tem um significado X ou um significado Y. Os palavrões conceituais ou contextuais, eles estão diretamente relacionados à forma cultural que você quer desenvolver aqueles palavreados. Seria simplesmente você criar, sim, uma palavra que corresponda a algum significado específico. Simplesmente você falar que a pessoa, ela é um curapufraga. Um curapufraga é uma pessoa que ela tem, na verdade, meio que uma pessoa nojenta, uma pessoa que não tem muito contexto, uma pessoa que está fora da situação, uma pessoa que ela pode desde ser meio que um zero à esquerda, ou até mesmo um fanfarrão. Então, no caso, você pode colocar e criar uma palavra que, no caso, coloque talvez ou o contexto já explique o que seria aquilo, ou você pode realmente colocar um glossáriozinho, meio que uma nota de rodapé, explicando mais ou menos qual seria o significado daquela palavra propriamente dita. Então, simplesmente seria você colocar um xingamento, uma palavra que represente aquilo que você quer representar.
Tem diversas palavras em diversas línguas diferentes, o português também encontra-se com essas características, onde é colocado uma palavra com um significado extremamente específico. Então você pode simplesmente colocar esses xingamentos específicos como uma situação, como se fosse uma palavra a mais no vocabulário daquilo que você está construindo. Não significa que você precisa construir uma conlang inteira simplesmente para justificar o surgimento de uma palavra única, mas construir uma palavra única que faz sentido para aquele contexto, seja ele falando, ou simplesmente escrevendo, ou até mesmo colocando alguma parte sonora que faz sentido aquilo que você quer fazer, simplesmente esse xingamento, esse palavrão contextual, onde simplesmente você coloca uma palavra X, que mesmo que não tenha um significado direto, seja em alguma língua, ou até mesmo alguma coisa que você queira referenciar, você já entende a partir do contexto aquilo que quer dizer. Se você está descrevendo alguma coisa realmente nojento, grotesco, bem cultural, uma coisa assim, bem gore, e simplesmente alguém olha e fala uma palavra que represente aquilo e você percebe na descrição da fisionomia da pessoa ou como a pessoa fala, você já consegue entender contextualmente aquilo que vai ser. E assim você vai vendo e pode repetir essa palavra várias outras vezes, porque a pessoa já teve o contexto anteriormente colocado, e com isso você criou uma palavra que representa isso. Claro que, obviamente, repetindo, se você quer construir uma conlang e aproveitar e colocar aí umas gírias, alguns xingamentos na sua conlang, aproveita. Já que também você pode simplesmente mandar a pessoa tomar no... Você pode simplesmente colocar essas regiões de palavras, ou até mesmo esses contextos, esse bobalhão, esse fanfarrão, esse estraburgo, você pode colocar simplesmente assim, é esse aqui, e virou. E é simplesmente essa contextualização que você está colocando desse xingamento. Outra forma que você pode fazer os seus xingamentos é mais a parte de regionalidade. É você entender que você pode colocar palavras que sejam comuns, como por exemplo merda, bosta, simplesmente falar que você é um bosta, você é um merda, a pessoa entende que, porque já existe já a palavra em si e toda a semântica, todo o significado que é ser aquele merda. Então, simplesmente, se você entende que daquela gíria que você conhece, que piá, por exemplo, guri, que é um rapazote, e você chama de um piá de merda, você já sabe que é um rapaz de bosta, um rapaz sem noção, um rapaz que, no caso, um piá de bosta, já faz nesse quesito. Mas você pode simplesmente trazer algumas modificações em algumas palavras que faz com que a pessoa entenda e perceba que são coisas diferentes dependendo daquilo que você quer contextualizar dentro da sua regionalidade. O que eu quero trazer para vocês, por exemplo, seria o termo boca aberta. Simplesmente a pessoa boca aberta. Se você não entende que boca aberta simplesmente pode ser uma pessoa tonta, uma pessoa ingênua, uma pessoa meio lerdinha, então você pode falar assim, nossa, seu boca aberta, você caiu de novo naquela pegadinha? Pra galera que é do Sul sabe muito bem que boca aberta é essa pessoa meio ingênua, meio que tipo, seria uma descrição para aquele... Ao invés de você falar que a pessoa é ingênua e você descrever essa cara aí de ingênuo, você pode simplesmente, uma pessoa boca aberta é uma pessoa que é ingênua. Em algumas regiões, esse boca aberta pode ter o quê? O fator de, nossa, ele é um boca aberta, ele falou para todo mundo, ele espalhou a fofoca. Mas no caso, você pode criar essa regionalização em cima de um termo que não necessariamente é pejorativo. Boca aberto não é algo pejorativo. Bosta, merda, é algo pejorativo. Mas você pode criar essa parte regionalidade em cima daquilo. Um outro fator, por exemplo, seria o termo de chinelão. Então, no caso, chinelão, as pessoas sabem que, pelo menos na região sul, sabem que seria uma pessoa grosseira, uma pessoa mal educada, uma pessoa vagabunda, uma pessoa preguiçosa. Então você fala assim, nossa, eu não vou sair com você se é o seu chinelão. Porque a pessoa está meio que já colocando já um contexto e entende que o chinelão, que seria um chinelo grande, onde até você pode até fazer um trocadilho em cima disso, nossa, eu comprei um chinelo, lembrei de você porque você é um chinelão. Então você sabe que tem essa regionalidade, tanto que o mané, uma pessoa meio que sem noção, manézinho, ou até mesmo pode ser algo safado, o zero à esquerda, que eu falei, um zé ninguém, um bicho do mato. Então você pode colocar dentro de uma descrição aquilo que você quer regionalizar. Você pode simplesmente colocar que aquela palavra, ao invés de você criar uma palavra nova, é você contextualizar um novo significado para aquilo que você quer. Nossa, meu querido, você tá realmente uma pia suja, hein?
Você pensa, tá, pia suja, ok, mas o que seria? Então seria o quê? Ah, que pia suja, na verdade, é que a pia, como ela recebe comida, recebe, se for pia de banheiro, meio que fluidos bucais, pia suja, na verdade, é aquela pessoa que recebe um monte de coisa errada e tenta. Tá vendo que você pode, então, querer inventar os seus xingamentos, onde você está simplesmente colocando uma ressignificação em cima daquilo que você já criou. Não existe criação de palavras, existe uma criação de contexto. E o legal disso é que, pegando também a parte de regionalidade, você pode criar algo bem cultural que vai girar em torno desse princípio, que vai girar em torno dessa ideia, e a partir da sua construção sociocultural, colocar algum ponto específico nisso. Isso, a gente entra no nosso terceiro ponto, que é uma evolução textual dos seus xingamentos, que está diretamente ligado à questão temporal dos xingamentos. Essa questão temporal é interessante porque você percebe que, dependendo dessa questão temporal, algo que também pode ser voltado à questão de regionalidade, mas você percebe que, temporalmente, a cabeça funciona de forma diferente. Tanto que, se você for pegar alguns exemplos de xingamentos antigos, modernos e pós-modernos, eles têm alvos diferentes dependendo daquilo que é valioso para a pessoa. Então, por exemplo, a gente chama uma pessoa de herege no século XIV, XV, XVI, devido ao fato da igreja estar com muita força, chamar alguém de herege, onde a palavra realmente existe, mas tinha uma conotação um pouco mais profunda. Porque considerando o fato das heresias serem algo muito mais voltada ao fator religioso que estava envolvendo e toda a construção em volta disso, faz com que você perceba que ser alguém que é ou contra a religião, que era um pecado máximo, chamar de herege já começa a ser complicado. Tanto que nesse período, principalmente na época da escravidão no seu auge, chamar alguém de negaceiro era algo realmente meio que... É como se você chamasse assim, nossa, você faz coisa de negro. Onde que conceitualmente, contextualmente, culturalmente, ser chamado de negro ou fazer coisas de negro era meio que uma lástima, era algo meio que sujo naquela época. Por isso que você percebe que criar um xingamento também tem fatores sociais, culturais e filosóficos da época. Se você coloca algo que, por exemplo, dentro da sua região, dentro do seu tempo, dentro do seu espaço, colocar que aquele tipo de pessoa é algo ruim, tanto que chamar uma pessoa de bárbara, nossa, você é um bárbaro, você é uma pessoa selvagem. Mas você percebe que bárbaros, na verdade, eram pessoas que viviam fora da região específica, então tudo aquilo que era bárbaro era meio que tratado como, nossa, é um selvagem, é um sem modos, é uma pessoa não cultural. E esse fator de não ser cultural faz com que gire coisas diferentes. Tanto que a gente pega, por exemplo, alguns xingamentos que falam mais do século XVIII e XIX, já sai desse fator mais histórico, racial, religioso, mas para posições sociais. Chamar alguém de um Zé Mané, ou um Zé à esquerda, ou um bicho do mato, onde a sua falta de elegância, a sua falta de conhecimento, a sua falta de cultura era realmente um xingamento, faz com que a pessoa sinta mais ofendida porque o seu ego foi ferido, porque os seus padrões sociais foram feridos. Então, no caso, antigamente, tem algo que era a religião e a raça, algo extremamente em pauta. Depois que a gente tem a parte econômica, social, cultural, que é algo em pauta. Tanto que hoje o xingamento está muito mais relacionado à pessoa em si e às pessoas inversa. Tanto que se você chama alguém de um filho da puta, você não está xingando a pessoa, está xingando a mãe. Onde a mãe é uma profissional do sexo e você, na verdade, é o nascimento de algo que gera prazer em outras pessoas. A sua mãe gerou prazer em algum homem que gerou você. Ou no caso, falar que, na verdade, você é a placenta que foi criada e o feto foi jogado fora, você está simplesmente atacando a pessoa pela sua existência, pela essência da pessoa em si. Então, o interessante é que você percebe que a evolução do xingamento está diretamente relacionado àquilo que mais fere. Tanto que tem uma colocação em cima, por exemplo, Karnal, ele fala sobre isso, de que
Se por acaso alguém te xinga de você é gay, você pensa, se você é, não é um xingamento, porque você está simplesmente sendo falado algo que era um fato. E se por acaso você não é, não te atinge porque essa palavra não te ataca. E mesmo que te atacasse, por você ter uma concepção de que a sexualidade de alguém não é algo a ser meio que taxado como errado ou não é um pecado, isso, se por acaso alguém te chama disso, você pensa, bem, eu não sou. E mesmo que eu fosse, não é algo que eu preciso ter medo ou ter orgulho disso. Então, simplesmente você é atingido? Não. Você apenas consegue conceber aquilo que a pessoa está colocando. Então é interessante porque a criação de xingamentos é puramente uma forma diferente de você verbalizar e entender a cultura e o tempo local. Tanto que você pode pegar, por exemplo, chamar a pessoa sem atacá-la diretamente, mas atacando-la diretamente de uma forma um pouco mais bonita. Você pode falar assim que, nossa, é engraçado como você consegue obscurecer o óbvio. Caramba, antes de você chegar, era impressionante como as pessoas tinham um QI bem mais baixo. Mas com a tua vida, a média caiu tanto que todo mundo aqui se tornou gênio. Ou, no caso, você consegue ser o coadjuvante da tua própria história. Então, xingamentos, na verdade, é simplesmente uma forma de você atacar outra pessoa e simplesmente criar, às vezes, uma palavra. Chamar uma pessoa de cuzão tem toda uma ideia de sexualidade que foge da concepção inicial e se torna. Tanto que, por exemplo, a gente pega e chamar a pessoa que é a pessoa mais escrota, não faz nem sentido, porque saco escrotal é a pele que meio que guarda os testículos, então chamar a pessoa de pele de saco, ou até mesmo chamar a pessoa de cabaço, ou cabaça, nossa, aquela mulher cabaça, aquele cara cabaço, sendo que cabaça é meio que como fosse um recipiente, e cabaço é uma questão meio que da tensão da prega anal devido. Então, assim, você percebe que os xingamentos, na verdade, é alguém ou um grupo de pessoas contextualizando algo ou alguma coisa que vai dentro de um fator cultural, um fator social, e representa aquilo. Então é interessante porque a criação de xingamentos você pode muito colocar realmente simplesmente aquilo que você já conhece. Ah, vai tomar no cu, seu abaca, seu escroto, você não sei o que lá. Ou, você é uma vadia, não sei o que, não sei o que lá. Mas você pode colocar, já que você está pensando nisso e querendo colocar de uma forma que faz sentido para a tua história, crie algo que gere uma contextualização social, cultural, temporal, ou mesmo a caracterização do personagem. Se a pessoa ela é extremamente racista, extremamente homofóbica ou tem algum preconceito muito latente, você percebe que os xingamentos dela estão diretamente ligados ao preconceito diretamente. Se a pessoa tem problemas com mulheres, vai chamar a pessoa de mulherzinha, de menininha, ai, a princesinha. Por quê? Porque ele tem problemas com mulheres. Da mesma forma que se a moça tem problemas com homens, vai falar assim, nossa, olha esse machão. Olha, nossa, olha esse pênis pequeno. Por quê? Porque ele vai estar atingindo pontualmente aquilo que afeta diretamente a pessoa. Então você percebe que xingamentos é algo que você pode sim colocar na sua literatura. Ainda mais porque isso expressa diversas coisas. Tanto que tem até uma piada, no caso uma sequência de piadas que tem no Dóis na Fita, antigamente do Leandro Hassum e do Marcus Meller, onde fala sobre o poder dos palavrões. Porque simplesmente falar que o universo tem muitas estrelas, o universo tem estrelas pra caramba, o universo tem estrelas pra chuchu, o universo tem estrela pra caralho. Você percebe que meio que vai aumentando a quantidade de estrelas de acordo. Ou até mesmo você dá uma topada no seu mindinho na quina da mesa, na quina da cama, e doeu muito, doeu pra caramba, mas doeu pra cacete. Então você percebe que você pode sim utilizar de algumas palavras de baixo calão para também intensificar as coisas. Tanto que se por acaso você considera que na sua cultura ou naquela região meio que os palavrões são apenas vírgulas utilizadas para contextualização de alguma coisa, você pode muito bem fazer isso. Então
pessoal, eu poderia aqui ficar devaneando diversas ideias diferentes e convencendo você de sim, que você pode sim colocar xingamentos, mas se por acaso você acha que não vale a pena, porque seu público-alvo é diferente, ou até mesmo você quer ter um terror um pouco diferente, você pode simplesmente evitar normalmente, tanto que não é tão comum você ver, meio que pelo menos ultimamente aparece um pouco mais, principalmente nas mídias de cinema, um pouco mais agora em séries, um pouco mais em algumas até animações, palavras mais de baixo calão devido à normalidade daquilo ou até mesmo para caracterizar melhor o personagem ou a situação que você está. Tanto que tem diversos filmes que nós temos o Samuel Jackson, bem famosão, que xinga e fala palavrão porque é a contestação do personagem que ele está fazendo. Tem diversas animações que realmente falam e tudo mais, até mesmo no filme Mega 2, se não me engano, tem algumas piadocas de duplo sentido devido à questão da sexualidade e alguns outros pontos relacionados aos órgãos femininos. Então você sim pode sim colocar, e eu acho que vale a pena, porém, sabe colocar com parcimônia. Se por acaso você quiser colocar uma conlang, coloque, crie palavras. Se você quer ressignificar algumas palavras, faça isso bem. Quer simplesmente ressignificar um contexto de palavras, ou no caso uma frase, pontuando aquilo, perfeito? Quer mostrar a parte mais de construção de personagem, mostrando alguma característica dele, com algum problema, algum estereótipo que ele gostaria de atacar diretamente? Ou criar um grupo de palavras que façam com que você entenda o conceito temporal regional daquilo? Com certeza, faça, porque vale super a pena, porque você vai estar dando uma intensificada na construção das suas histórias. Então, pessoal, esse aqui é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você tem algum problema ou não com palavrões, ou se no caso você teve por enquanto. Desculpa ter soltado aí alguns, mas foi simplesmente para contextualizar. Use e abude as suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!